Ok. Então, hoje a gente vai falar sobre mecanismo do parto, né? Para quem não esteve na aula ontem, meu nome é Ana Maria, sou enfermeira obstetra, e essa aula de mecanismo do parto, ela tem muita coisa também de estática fetal, que foi o que a gente viu ontem, né? Elas se complementam, na verdade, né? Para a gente ter uma boa assistência, a gente precisa entender de estática fetal e de mecanismo do parto. Então, a gente vai falar um pouco hoje sobre estática fetal, ou sobre o mecanismo do parto, e aí os tempos do mecanismo do parto, a insinuação, a descida e o desprendimento. Ontem eu falei para vocês, a gente falou sobre isso, né, na aula de estática fetal, a gente falou sobre a descida, deixa eu só fixar a aula aqui. A gente falou sobre a questão da insinuação, quando o bebê está insinuado, eu digo que ele está na altura, mais ou menos ali na altura do estreito médio, né, da pelve, e a descida é como esse bebê está descendo nessa pelve, deixa eu pegar a pelve aqui para mostrar para vocês, né, então, eu disse ontem que tem uma pelve verdadeira e uma falsa, a falsa é a que está mais interna, que são os estreitos, e aí quando esse bebê, ele está próximo da linha média, que são esses pontos aqui das espinhas, né, a gente diz que ele está insinuado, e esse bebê ele vai descer nessa pelve para poder desprender, tá? Então, esses são os tempos do mecanismo do parto. E aí, né, a gente vai falar sobre cada um desses tempos, né, a insinuação ou também encaixamento. Assim que o diâmetro biparietal da cabeça, ele passa pelo estreito pélvico, a gente diz que a cabeça está encaixada, né? Diâmetro biparietal passa pelo estreito pélvico, a gente diz que a cabeça está encaixada. Na maioria das nulíparas, ocorre antes do trabalho de parto, porque os músculos abdominais, eles estão mais firmes, né? Então, é muito comum a mulher que tem o primeiro filho referir muita dor no baixo ventre, né? E essa dor no baixo ventre é justamente dor na região lombar, né? Dor no baixo ventre associada à dor na região lombar. E isso está associado à descida e o encaixe desse bebê, né? Como nas nulíparas isso acontece primeiro, então ela vai sentir também esse encaixe, essa descida desse bebê. Como? Dor no baixo ventre e dor irradiando para a região lombar. Já nas multíparas, né, a musculatura da multípara, ela está mais relaxada. Então, na multípara, o bebê, ele fica livre, né, ele fica livre ali no estreito pélvico até o estabelecimento do parto de fato, né. Uma coisa importante para a gente associar isso eu nunca vou romper bolsa, né, na verdade, a gente não quer romper bolsa precocemente, tá? O ideal é que a gente não rompa a bolsa precocemente, mas que a gente nunca... Deixa eu ver aqui se tem alguém falando. Professora, boa noite. Boa noite. Tem meninas que estão pedindo aqui no grupo para entrar. Mas não apareceu para mim, não. Ele aparece aqui, porque eu estou numa apresentação que eu consigo ver quem está pedindo, entendeu? Aí eu fico voltando para a tela sempre, não apareceu aqui para mim ainda. E aí, gente, nas multíparas, a gente tem que associar essa informação a uma informação muito importante, que é rompimento de bolsa. Então, você, na sua ingenuidade, está lá no seu plantão, e aí você tem uma multípara, você sabe que com multípara dá tudo certo, né? Não é isso, gente. Não botem isso na sua cabeça. Cada parto é um parto. Não é porque é multípara que vai dar tudo certo. Tem multípara que tem desproporção cefalopélvica, tem multípara que apresenta assinclitismo, que foi o que a gente viu ontem. Tem multípara que vai para uma cesárea depois de ter tido 3, 4 cílios normais, porque o bebê não desceu. Então, não é bem assim. A gente não pode banalizar as coisas. A gente tem que fazer tudo baseado em conhecimento, baseado em evidência, em fatos reais, né?
Então, se você rompe uma bolsa, um exemplo, a paciente está com 4 centímetros, é uma multípara, e aí você quer apressar o parto, porque ela já está há muito tempo lá, né? E o bebê está muito alto, e aí para o bebê descer, você vai romper a bolsa, tá? Se você faz isso, você corre o risco de ter aí uma emergência obstétrica, que é um prolapso de cordão. Por quê? Porque se o bebê, gente, ele tá lá em cima dessa pelve, ó, se o bebê, ele tá em cima, ele não conseguiu encaixar ainda, certo? Ele tá livre aqui, então tem espaço. O cordão, ele também tá aqui, ele também tá livre. Então, ele também tem espaço. Para quê? Para passar, e ao invés da cabeça do bebê descer primeiro, o que desce primeiro é o cordão. E aí tem um prolapso de cordão, e aí é uma emergência obstétrica, essa mulher vai ter que ir para uma cesariana, sem necessidade. Então, vocês nunca rompam bolsa, nunca façam a miotomia de uma paciente que está no início do trabalho de parto. Seja ela primípara ou multípara. Romper bolsa precocemente não é recomendado. Nas multíparas, você tem ainda esse agravo, tá? Um agravo muito maior, que é essa questão do prolapso de cordão, tá? Então, sempre lembrem dessa associação da insinuação e encaixamento nas multíparas, isso acontece de forma lenta mesmo, tá? Às vezes, quando o bebê desce, já é para nascer, né? Quando ele desce, pronto, nasceu. Então, ele tem espaço para ficar lá em cima, a musculatura abdominal da multípara, ela tá mais relaxada, então ele não vai ter muita pressa não, tá? Então, a gente tem que ter cuidado com as multíparas, nem sempre dá tudo certo, nem sempre tá tudo bem. Aqui é só uma foto, né, mostrando aí a cabeça do bebê na altura das espinhas, ó, na ponta das espinhas. E aí, meu bebê ainda não encaixou, e agora, né? Então, é o que eu falei para vocês, a gente tem que esperar, né? Espera o tempo que for necessário, né? Quando é que, porventura, a gente pode romper uma bolsa para acelerar um parto? Quando esse parto, ele já é um trabalho de parto prolongado, né? Quando eu já estou com essa mulher há muito tempo, essa mulher está com 9 centímetros, e esse bebê e essa bolsa ainda está íntegra, mas o parto está demorando. E aí, às vezes, a gente rompe até para ver se, de repente, esse líquido não é meconial. Quanto está mais próximo do parto, e esse parto, ele está um pouco demorado, né? Esse expulsivo, ele está um pouco demorado. Aí, sim, a gente pode romper para ter uma segurança aí de que não tem líquido meconial. Às vezes, a gente rompe nesses partos demorados. Quando você vai ver, tem líquido meconial. Se for um líquido meconial fluido, a gente sabe que não é indicação de cesariana. Se for um líquido meconial espesso, dependendo se esse bebê, ele tá de fato para nascer ou não, aí sim vai para uma cesárea, tá? Mas líquido meconial não é uma causa absoluta de cesárea. E aí a descida. Deixa eu voltar para cá, que é para mim ver no corpo. A descida, né? É o progresso da parte de apresentação pela pelve, né? Então, o que a gente já mostrou agora, eu mostrei agora há pouco tempo na pelve, no boneco. Então, essa descida, ela depende de algumas forças, né? Que é a pressão exercida pelo líquido amniótico. Então, se essa mulher está de bolsa íntegra, isso favorece a descida desse bebê, porque é mais um fator que vai favorecer e vai favorecer essa descida, de fato, e vai ajudar a mulher. Pressão direta exercida pelas contrações do fundo uterino sobre o feto. Força de contração do diafragma materno e dos músculos abdominais. Extensão e alinhamento do corpo do feto. Então, tudo isso favorece a descida desse bebê, certo? Então, a própria contração em si, ela já favorece a descida desse bebê. E aí, por isso que a gente falou ontem da importância de estar movimentando essa mulher, porque se ela está numa posição verticalizada, isso vai favorecer ainda mais essa descida, né? A posição é um fator que vai favorecer essa descida de forma mais rápida. E aí, esse trabalho de parto, ele acontece aí
de forma... Deixa eu passar para cá para aceitar. Para que o parto vaginal, né, ele ocorra, esse feto, ele tem que se adaptar ao canal do parto durante a descida, né? Eu falei para vocês ontem que esse bebê, ele precisava passar por várias rotações para que ele consiga se adaptar nesse canal de parto. E aí são rotações e ajustes que são necessários para esse processo de nascimento. E aí são esses movimentos cardinais do mecanismo do parto, que é o encaixe. Primeiro o bebê vai encaixar, a sequência é essa, né? O bebê vai encaixar lá na linha média das espinhas, o bebê vai descer nessa pelve, o bebê vai sofrer uma flexão e o bebê vai fazer uma rotação interna, né? Por quê? Porque o bebê na pelve, ele tá com a cabecinha transversa, certo? E aí esse bebê precisa fazer, ele vai, encaixa, né, desce, faz rotação interna, ele estava com a cabecinha transversa, e aí ele passa a ficar em OP, né, que a gente falou ontem, o occipito dele está voltado para o pubis, tá? E aí ele faz uma leve extensão da cabeça para poder desprender. Quando ele faz essa extensão da cabeça, ele fez a extensão da cabeça, e aí ele desprendeu, certo? Quando ele desprende, uma coisa importante que a gente tem que observar é se esse bebê, ele desprendeu o occipito e ele desprendeu o mento. Porque, às vezes, o profissional que está ali assistindo o parto na pressa, pronto, a cabeça do menino está ali, já vai se preparando para desprender ombro. E não é bem assim, tá? Essa cabeça do bebê desprendeu, a região do occipito desprendeu, e aí a gente vai ver, né, se o mento também já desprendeu. Se o mento tiver desprendido, certo? Então, occipito e mento desprenderam, tá? E aí a gente vai verificar o quê? Se tem circular de cordão. Lá na frente a gente vai falar sobre isso. Estou só adiantando aqui só para vocês entenderem. Não tem circular de cordão, tá? Lá na frente a gente vai falar. A gente vai se preparar para ele fazer uma rotação externa. O bebê aqui, ele vai fazer uma rotação externa. Então, ele vai ficar com a cabecinha transversa, do mesmo jeito que ele estava lá ainda descendo nessa pelve, certo? Então, ele volta para a mesma rotação, faz a mesma rotação de antes, faz uma rotação externa e ele volta e fica transverso, tá? E aí, o nascimento por expulsão, que a gente vai ver lá na frente, de forma mais detalhada, tá? Aí tá aí a rotação interna, né? A gente vai ver agora de forma mais detalhada. O estreito pélvico superior materno, ele é mais largo no diâmetro transverso, então a cabeça fetal, ela precisa fazer essa rotação, né? Então, por isso que o bebê precisa fazer essa rotação, eu já falei isso várias vezes, no diâmetro occipito transverso. Esse diâmetro é bem maior, então não tem condição do bebê continuar nesse diâmetro, ele tem que fazer rotação interna para poder nascer. E aí a rotação interna começa no nível das espinhas, né, mas ela não está completa até que a parte da apresentação atinja a pelve inferior. E aí a pelve óssea e os músculos do assoalho pélvico, ele guia a cabeça do feto a cada contração, tá? Nessa foto aí ela mostra claramente como é, né, essa rotação do bebê. E aí ele sofre essa extensão da cabeça, como eu falei para vocês, para que ele possa desprender primeiro a região occipital e depois face e queixo, tá? Reforçando mais uma vez, isso é importante que vocês percebam, porque nessa primeira foto, se vocês visualizarem bem, o bebê desprendeu o occipito, mas ele ainda não desprendeu o mento, ele não desprendeu ainda o queixo, né? Então, ele vai sofrer uma extensãozinha da cabeça para que ele consiga desprender aí o queixo. E é extremamente importante, né, que ele desprenda. Quando ele desprender tudo, aí sim você vai ver a região cervical, né, para percorrer aí atrás de uma circular de cordão, tá?
E aí a restituição, rotação externa, né, que é após a saída, a cabeça ela vai rotar brevemente para a posição que ela ocupava antes de ser encaixada, como eu falei. E aí a rotação externa, ela ocorre quando os ombros se encaixam e descem em manobras similares à da cabeça, tá? Então, aí o bebê faz a rotação externa e ele volta para a posição que ele adotava antes. E essa rotação, gente, às vezes o bebê faz só. Às vezes o bebê não faz, você precisa dar uma ajudinha. Como é que você vai dar essa ajuda? Você dá uma ajudinha somente... Peraí, gente, deixa eu permitir todos aqui. Você dá uma ajudinha, a cabeça do bebê está aqui, né? Aqui. E aí você dá uma ajudinha só girando a cabeça dele um pouquinho, tá? Nem sempre os bebês, eles rodam sozinho. Eles fazem essa rotação externa sozinho. E aí eles estão aqui, não conseguiu fazer a rotação externa, você só dá uma ajudinha aqui na cabeça para ele conseguir fazer essa rotação externa, tá? Então, às vezes é necessário a gente fazer, nem sempre o bebê, ele consegue fazer essa rotação externa sozinho. Aqui é uma foto que mostra exatamente como que é essa rotação. E aí o nascimento dos ombros, né, e a expulsão. Após a saída dos ombros, a cabeça e os ombros são levantados em direção ao osso púbico da mãe, igual como está nessa foto, e o tronco do bebê é liberado, flexionando lateralmente na direção da síntese púbica. No momento que o bebê emergir totalmente, o nascimento estará completo e termina o segundo estágio do parto, tá? Outra coisa importante, para aproveitar a foto aí, na hora que esse bebê vai desprender, na hora que esse bebê vai liberar o corpo, tem gente que fica igual nessa foto aí, ó, segurando o bebê aqui pela cabeça e tira o menino assim pela cabeça. Vocês vão inicialmente fazer o desprendimento do ombro dessa forma, ó. Desprende o ombro anterior, desprende o ombro posterior. Quando esse ombro estiver vindo, vocês seguram esse bebê pela região axilar, para poder retirar, né, as demais partes do bebê, tá? Por quê? Porque se você puxa só pela cabeça aqui, segurando na região cervical, você corre o risco de ter aí uma lesão nesse bebê, tá? Então, você desprende, aqui você segura, você desprende o ombro anterior, desprende posterior, quando os ombros estiverem vindo, você segura pela região axilar, tá? Para não ter perigo aí de causar nenhuma lesão nesse bebê. Aí é uma foto mostrando exatamente, né, o que eu falei agora, a liberação do ombro anterior, do posterior, e aí, posteriormente, o bebê desprende em sua totalidade. E aí a gente vai entrar nos períodos clínicos do parto, propriamente dito, né? E aí a gente não pode esquecer de falar, né, algo que a gente tem que falar sempre sobre o respeito ao parto, sobre o respeito à mulher, né? A gente tem que lembrar sempre que nós somos, né, espectadores do parto, quem é o protagonista do parto é a mulher, né? Nós não fazemos muita coisa, a gente só faz alguma coisa se de fato tiver uma intercorrência, e aí a gente deve estar preparado para essa intercorrência. Fora isso, o parto é da mulher e a gente tem que respeitar isso, né? Então, tem algumas coisas que a gente precisa retomar, tá? Às vezes, são coisas que ficam ali guardadas e que você viu na sua disciplina de saúde da mulher, mas que você acaba se perdendo no meio do caminho, né? Uma coisa importantíssima é a questão da apresentação, de você se apresentar, e principalmente de você se apresentar como enfermeira obstetra, tá? Por quê? Porque a gente tem mania de fazer muita coisa e ninguém sabe quem foi que fez, né? Por exemplo, as pacientes, elas confundem muito técnico de enfermagem e enfermeiros, né? Na cabeça delas, todo mundo é enfermeiro. E aí, é importante que você, como enfermeira obstetra, você se apresente como tal. Você se apresente como enfermeira obstetra, você diga para ela, cumprimente essa mulher, e você diga para ela que é você que vai
a partir desse momento, assistir essa mulher, né? Tá travando, gente, a aula? Ou é só da Milena? Alguma coisa? Acho até que a internet tá boa hoje, que ela tá rápida. Ah, beleza. Então, a gente tem que fazer a apresentação, é algo muito simples, mas algo que a gente precisa fazer sempre, porque a gente esquece, né? Por várias vezes eu terminei de assistir um parto, depois que eu terminei, a mulher perguntou meu nome para agradecer, tá? Por quê? Porque eu não disse, né? Porque eu não me apresentei inicialmente, tá? Mas a gente não pode esquecer disso. E fazendo isso, a mulher vai saber que foi assistida pelo enfermeiro obstetra também, isso é importante, tá? Manter uma abordagem calma e confiante, bater na porta do quarto ou enfermaria, esperar antes de entrar, respeitando aquele local como um espaço que é da mulher, né? E orientar também outras pessoas a fazerem o mesmo. É importante que você e a sua equipe, ela trabalhe em harmonia, né? E a gente sabe que a equipe, ela é a cara do enfermeiro que está no plantão, né? Se o enfermeiro é daqueles que quer tudo funcionando direitinho e tal, vai tudo funcionar direitinho. Se o enfermeiro é daquele que vai para o plantão já pensando na hora do repouso, ele também não vai ter respeito nenhum pela equipe, né? Porque todo mundo sabe, aquele enfermeiro é preguiçoso, é uma preguiçosa, daqui a pouco ela vai para o repouso. Então, a gente sabe que isso acontece, a gente que está na assistência sabe que isso acontece, então a gente tem que estar firme, né, no papel que a gente está exercendo, de líder e de enfermeiro. Perguntar à mulher como ela está se sentindo e se alguma coisa em particular preocupa. Ontem eu até comentei isso com vocês, eu disse para vocês que uma mulher que está gritando muito, ela tem um problema associado a esses gritos, que a mulher, geralmente, ela não grita se ela tiver um ambiente acolhedor no momento do parto, ela pode até gritar, mas não vai ser aquele grito de desespero, aquele grito de me ajuda, né? E outra coisa importante também é quem está assistindo ela, porque se a pessoa que estiver assistindo ela grita, consequentemente, ela vai gritar. Se tá todo mundo no quarto gritando, vai, faz força, não sei o quê, ela, consequentemente, ela vai gritar também, né? Mas se você tá falando no ouvido dela, olha, eu tô aqui, tranquilidade, tá pertinho do seu bebê nascer, é outro contexto, tá? E isso eu digo por experiência própria, né? Tem partes que a gente vê que é quase uma narração de um time de futebol, né? Vai, tá perto, vai, para não. Coitada da mulher, ela nem respira, ela não faz nada, porque ninguém deixa, né? Então, a gente tem que respeitar esse momento, deixar ela à vontade, né? Se ela não está conseguindo fazer a respiração, que é tão importante, a gente vai ajudar, tá? A fazer essa respiração, porque essa respiração é importante, né? A mulher não pode ficar sem respirar, a mulher não pode botar um pano na boca, e tem profissionais que mandam a paciente colocar o pano na boca, né? A verdade é essa. Ainda tem profissionais que são do tipo, coloca o pano na boca e faz força. Isso é triste, gente. A gente sabe que no momento de uma contração, a circulação uteroplacentária, ela já diminui. Então, se você manda a mulher fechar a boca e fazer força, você está contribuindo aí para que esse bebê, ele venha a nascer com algum desconforto respiratório, tá? Então, avaliar o que a mulher sabe sobre as estratégias de alívio da dor e oferecer informações baseadas, né, balanceadas, para encontrar quais as abordagens são mais aceitáveis. Então, a gente não pode dizer, olha, você vai fazer bola, porque bola é bom, aumenta a dilatação, o bebê nasce mais rápido. A gente vai explicar o que a gente tem, a gente vai dizer o que a gente dispõe no serviço, e você vai ofertar para ela, que ela se sentir mais à vontade, ela vai fazer, tá? E aí depois você vai ofertando outras. Agora, vamos experimentar o cavalinho? Vamos experimentar andar um pouco? Então, você vai ofertando, tá?
Encorajar a mulher a adaptar seu ambiente às suas necessidades. Solicitar permissão à mulher de qualquer procedimento e observações, focando nela e não na tecnologia ou na documentação. Então, um exemplo, se você vai fazer um toque nessa mulher, você tem que pedir para ela para fazer o toque. Por várias vezes eu não faço o toque porque a mulher não quer. Por várias vezes eu não fiz toque porque a mulher não quer. Se a mulher não quer, eu não posso impor isso a ela, tá? Então, na hora que você quiser, que você achar que dá, você me avisa que eu faço. Até porque o toque não vai mudar nada na vida dela. Você precisa de uma avaliação dessa mulher. Depois disso, deixa as coisas acontecerem. O que importa é você acompanhar pela ausculta, tá? E depois a gente vai lá na frente ver que a gente pode acompanhar até a descida pela própria ausculta. Envolver a mulher na transferência de cuidados para o outro profissional, né? Tanto quando solicitar opinião adicional ou no final de um plantão. Então, isso é básico, né? É para qualquer área, você tem que passar os pacientes dos quais você está sob sua responsabilidade. E aí, a gente tem os sinais que precedem o parto, que é aquela famosa contração de treinamento, contrações de Braxton Hicks, né? Então, a gente tem aí as falsas contrações, né? E aí, essa mulher vai sentir contração, mas essa contração, ela vai ser irregular, né? O que é uma contração irregular? É aquela contração que ela não tem um padrão, né? Se eu sei que é 3 contrações de 40 a 60 segundos em 10 minutos, e essa mulher apresenta uma contração de 20 segundos, de 25 segundos, outra de 30, eu sei que não é uma contração regular, né? É uma contração irregular. E aí ela pode perder o tampão mucoso também, né? E ela pode até dilatar, né? 1 centímetro, 2 centímetros, tá? Então, nesse momento também, ela pode também ter um rompimento de bolsa espontâneo, né? A bolsa não vai só romper quando essa mulher estiver em trabalho de parto, a bolsa ela pode romper antes, que é o que a gente chama de amniorrex prematura. É quando a bolsa ela rompe antes do trabalho de parto, tá? Então, isso pode acontecer também. Então, são sinais que precedem o parto. Se essa mulher não tem bolsa rota, ela não tem dilatação, no máximo uma polpa digital, perdendo tampão mucoso, contração irregular, essa mulher ela pode ir para casa, né? Claro, com orientação. E aí, essa mulher retorna quando essas contrações aumentarem. Claro que para ela ir para casa, você vai ter que dizer, olha, se não sentir o bebê mexer, volta. Se romper bolsa, volta. Se a contração aumentar, volta. Perdeu muito sangue, volta. Então, a gente tem que orientar essa mulher vai para casa, mais orientada, né, dos sinais de alerta. Que momento essa mulher precisa retornar à unidade de saúde, tá, ao hospital. Até aí tá tudo bem, gente? Estou indo muito rápido, dá tudo certo? Qualquer dúvida, vocês podem parar, tá? Que a gente tirar as dúvidas, tá? Porque tem gente que viu isso há muito tempo, tem gente que viu isso há pouco tempo, tem gente que lembra, tem gente que não lembra nada. Então, a gente vai... Aqui é para a gente rever. Mas o que vocês não souberem, a gente vai rever de forma mais aprofundada. E aí, o diagnóstico do trabalho de parto, né? O diagnóstico do trabalho de parto, para me dizer que essa mulher está em trabalho de parto, ela precisa ter contrações dolorosas, essas contrações, elas têm que ser rítmicas, né? Elas têm que ser ritmadas, no mínimo 2 em 10 minutos, que se estendem em todo o útero e tem duração entre 50 a 60 segundos. Essa mulher, ela tem que estar com o colo apagado, ou em apagamento, né? E tem que ter alguma dilatação, né? Uma dilatação aí de 3 ou 4 centímetros, para me dizer que ela está com o diagnóstico do trabalho de parto, tá? Formação da bolsa das águas e a perda do tampão mucoso. Então, é importante que o enfermeiro obstetra, ele reconheça uma mulher em trabalho de parto, até porque hoje a gente tem um campo de enfermeiro obstetra dentro do no acolhimento obstétrico, né? Hoje o acolhimento obstétrico, a maioria são enfermeiros obstetras,
e são enfermeiros obstetras justamente para que ele reconheça uma mulher que está com diagnóstico de trabalho de parto, uma mulher que está em falso trabalho de parto, para que ele consiga priorizar o atendimento dessa mulher que, de repente, pode evoluir mais rápido. Então, vocês precisam saber como que né, como essa mulher vai se apresentar num diagnóstico de trabalho de parto. Porque uma mulher que chega num diagnóstico de trabalho de parto, que tem uma contração de 50 a 60 segundos, e ela vai ter uma classificação, né? Aqui, se for classificador, ela entra como amarelo, né? Mas se for aquela mulher lá do falso trabalho de parto, né, que as contrações são irregulares e tudo, ela vai entrar como verde. Ela não é uma emergência, ela pode esperar mais um pouco, tá certo? Então, por isso a importância da gente saber diferenciar. Claro que, uma vez que você classifica essa mulher, ela pode ser reclassificada a qualquer momento. Uma mulher que chega com diagnóstico falso de trabalho de parto, ela pode, de repente, evoluir, né? Aí um parto precipitado, que a gente chama, e de repente ela entrar em fato de trabalho de parto, tá? Isso não quer dizer também que ela não possa evoluir rapidamente. E aí os períodos clínicos do parto é a dilatação, a expulsão, a dequitação e o período de Grinberg. E aí a gente vai falar sobre cada um desses períodos e dizer o que a gente tem que fazer em cada um deles, tá? Porque aqui é a assistência ao parto propriamente dita, tá? Então, aqui é onde a gente, de fato, vai assistir ao parto, né? Vai prestar uma assistência baseado nesses períodos, tá? E aí, o primeiro estágio é o apagamento e a dilatação. Então, é caracterizado pelas alterações cervicais, né, que são perceptíveis, como resultado das contrações uterinas. A cervix, ela amolece, ela afina, ela encurta, e aí dilata-se até um diâmetro de 10 centímetros. Essas alterações referem-se ao apagamento e à dilatação. Vocês conseguem, me diga aí, alguém consegue compreender o que é esse apagamento? Que é um colo grosso, que é um colo apagado. Se alguém disser para vocês, o colo está grosso, está apagado 40%, ou um colo longo, grosso, apagado 35%. Se alguém dissesse isso para vocês, vocês iam entender o quê? Quando ele fica mais fino, professor? O colo, para o bebê, se vocês olhem para essa foto, vocês vão entender à medida que eu for explicando, certo? Vocês estão vendo essa primeira foto, a grossura que está o colo, e os 2 dedos do examinador aqui tocando nele, vocês estão vendo como esse colo está grosso? Esse colo aqui, ele não pode dilatar dessa forma. Por quê? Porque ele precisa primeiro apagar para depois dilatar. Porque se o colo, ele é grosso, né? Se ele não apaga, ele não tem condição de dilatar, tá certo? Então, o colo, inicialmente, ele vai estar grosso, depois ele vai começar a apagar, e aí, depois é que ele apaga, que ele começa a dilatar. Se vocês observarem a segunda foto, ele já apagou. E aí, na dilatação, ele tem uma polpa digital. Isso quer dizer que ele, né, já conseguiu apagar e já conseguiu dilatar uma polpa. Na outra foto, ele conseguiu aí dilatar 3 para 4 centímetros, mais ou menos, e na outra, uns 8 centímetros, mais ou menos, tá? Então, é importante que vocês entendam isso. Inicialmente, esse colo, ele vai estar grosso, ele precisa apagar, tá? Para que esse colo possa dilatar, tá? Então, nas primíparas, o apagamento, ele ocorre antes da dilatação. Já nas multíparas, esse apagamento e essa dilatação, ele acontece simultaneamente. Se vocês tocarem o colo de uma primípara, vocês vão ver que ele é bem fininho. Se vocês tocarem, por exemplo, né, vamos dar aí a dilatação, claro. Se você vai tocar o colo de uma primípara com 4 centímetros, você vai ver que o colo dela é só o papel.
Se você toca uma multípara com 4 centímetros, você vai ver que o colo dela ainda tá grosso, tá? Porque a multípara, ela apaga e dilata simultaneamente. Uma coisa ruim de ser primípara e de apagar antes de dilatar é também facilita uma intervenção obstétrica. Eu acho que quem trabalha na área já deve ter ouvido falar sobre redução de colo. Redução de colo é o quê? Né? É uma primípara, o colozinho é bem fininho, ele tem condição de aumentar a dilatação. É como se eu tocasse, tem 4 centímetros, e eu vou forçar, reduzir esse colo para que ele aumente e fique em 5 centímetros, por exemplo, 6 centímetros, tá? E isso, gente, não tem evidência nenhuma. Isso é doloroso para a mulher, então isso não se faz, certo? Mas aí os médicos aproveitam, né? E quem faz isso de fato é médico obstetra, né? A gente não pode aqui levar isso para si, porque geralmente quando a gente vê fazendo isso, e tem até enfermeira, aqueles enfermeiros mais antigos, que acham que são deuses, né? Porque são antigos, sabem de tudo. E aí você ainda vê enfermeiros fazendo, né? Esses enfermeiros mais antigos fazendo redução de colo e fazendo esse tipo de intervenção. Só que não tem nem na literatura nada que indique esse tipo de procedimento, tá? Mas é por essa vantagem do colo tá bem fininho, e aí você vai e consegue fazer uma redução de colo. Outra coisa importante, no colo, que eu vou falar aqui, porque eu acho que não tem na aula, não tem. Não tem porque não é aula de indução, né? Com relação à indução, gente, para mim saber se uma mulher, ela vai ser induzida com misoprostol ou com ocitocina, eu preciso avaliar, fazer o cálculo do índice de Bishop. Não sei se vocês já ouviram falar, certamente sim. O índice de Bishop, ele avalia apagamento, ele avalia descida, ele avalia a dilatação, certo? E aí, você vai fazer um somatório. Se der menor que 6, a mulher tem que ser induzida com misoprostol. E por que ela vai ser induzida com misoprostol? Porque justamente ela precisa, esse misoprostol, ele vai desintegrar essas membranas aqui da primeira foto, e aí ele vai ajudar para que essas membranas se desintegrem, e aí ela consiga, de fato, dilatar alguma coisa, tá? E aí, se der a mais de 6, né, a contagem lá do índice de Bishop, se der mais de 6, vai iniciar a indução com ocitocina. E aí, quando chega uma paciente, por exemplo, com 3 centímetros, né, ou com 2 centímetros, que o médico inicia a indução com ocitocina, eu geralmente questiono, né? Porque eles geralmente não escrevem muito, né? Eles poderiam escrever índice de Bishop menor que 6, inicio indução com misoprostol. Ou índice de Bishop maior que 6, inicio indução com ocitocina. Mas a gente não vê isso. Infelizmente, a escrita é pouco, né? E aí vem a mulher para ser induzida com 3 centímetros com misoprostol ou vice-versa. E aí eu sempre questiono, qual foi o índice de Bishop dela para começar com o misoprostol? Se ela já está com 3 centímetros de dilatação. E aí ele vai me dizer, né, que todos os outros parâmetros de altura, de colo, né? Porque geralmente uma mulher com 3 centímetros não é muito comum você ver uma indução com misoprostol. A indução geralmente de 3 centímetros já é com ocitocina. E aí nós estamos falando aqui de mulheres que precisam de indução, né? Mulheres que não estamos falando aqui de indução desnecessária, estamos falando aqui de uma mulher pós-termo, por exemplo, que chega para fazer uma indução, tá? Então, tem que avaliar o índice de Bishop, e aí dentro do índice de Bishop tá também essa questão do apagamento, tá? Então, só para vocês relembrarem aí, e de repente até procurar isso para estudar, para que vocês avaliem melhor a paciente de vocês lá no estágio. E aí, esse primeiro estágio, ele é dividido,
né? Em fase latente e fase ativa. Dentro da fase ativa, a gente tem uma subdivisão que é o período de transição, né? E aí, falando da fase ativa, né, tem aí as primíparas 20 horas, as multíparas 14 horas, mas isso é uma estimativa. A gente não pode prever que uma primípara vai passar 20 horas na fase de latência, assim como a gente não pode prever exatamente que uma multípara vai passar 14 horas. Isso aí são horas aproximadas. Geralmente é mais rápido, né? Na fase de latência, as contrações elas vão estar irregulares, curtas e fracas. A cervix pode até estar dilatada, 3 centímetros, 4 centímetros. Ela tem perca do tampão mucoso, cólicas abdominais e desconforto lombar baixo. Uma mulher na fase de latência, como eu falei para vocês, ela pode ir para casa e esperar, de fato, as contrações aumentarem para ela retornar ao serviço, tá? Agora, já na fase ativa, essa mulher leva em média, né, de 8 a 18 horas, multíparas de 5 a 12 horas, a dilatação cervical aí, ela vai estar entre 5 e 10 centímetros, e as contrações, elas vão estar mais fortes, né? Vão entrar aí entre 2 e 5 minutos, de 40 a 50 segundos. E aí, a gente tem o período de transição, que é de 8 a 10 centímetros. As contrações aí, elas vão estar bem mais próximas uma da outra, é nesse momento que a mulher se irrita, é nesse momento que a mulher fica nauseada, chega até a vomitar. E aí, uma coisa importante, gente, para vocês entenderem essa fase ativa da fase de transição. A fase ativa é quando ela começa ali a fase ativa, e aí ela começa a fazer os exercícios, e aí ela tá com todo o pique, mas aí isso vai começando a cansar. Quando ela chega nas contrações mais fortes, ela também vai começar a se sentir muito cansada. Entre uma contração e outra, ela tem um período de relaxamento. E esse relaxamento, ele é importante. A gente tem que deixar a mulher relaxar, a mulher fechar os olhos, tem mulher que até dorme, né? Tem históricos aí, eu nunca vi, não. Mas tem históricos. Mas tem aquela que apaga total, porque eu já fui chamada, né, no repouso, porque lá em Maracanaú, como era só um enfermeiro, e depois de 3 horas da manhã, a gente dividia com o médico, e médico não fica direto, né, com o paciente, ele vem quando é chamado. E aí, teve algumas vezes, eu acho que 2 ou 3 vezes, que eu fui chamada no repouso porque a paciente estava passando mal. E aí, claro, né, numa situação de emergência, primeiro era a enfermeira que estava mais perto. E aí, eu fui. Quando eu cheguei lá, né, eu vi que a paciente não estava passando mal. Você reconhece uma paciente que está passando mal e outra que não está. E aí eu esperei, né, fiquei olhando para ela, esperei, quando veio a contração, a mulher acordou, né? A mulher acordou e começou todo o movimento novamente. E aí eu peguei e disse, olha, ela não tá passando mal, é isso aí mesmo, ela precisa desse momento de relaxamento, e ela vai relaxar entre uma contração e outra. Quando a contração vier, ela acorda novamente. Tá? Então, ela precisa desse relaxamento, porque tem a acompanhante que fica assim, ó, batendo no rosto da paciente para ela acordar. Então, a gente tem que fazer essa orientação também para os acompanhantes, né, que esse momento de relaxamento é importante, ela precisa desse momento para que ela consiga, né, passar por essa fase com um pouco mais de tranquilidade. Já tem outras que ficam assim, extremamente irritadas. É nesse momento que ela diz para você que você não está fazendo nada por ela. Ou se não, é nesse momento que ela pede cesariana, é nesse momento que ela diz que vai morrer. Gente, eu já passei por cada situação engraçada nesse período. Teve uma mulher que ela se despediu do marido na minha frente. Quase que eu morro também por dentro, né? Porque eu pensei, se esse menino nascer já, eu vou resolver esse negócio, porque tá ficando tenso. Só que eu costumo não passar isso para as pacientes. Nunca passo isso para as pacientes. Pelo contrário, ela está dizendo que vai morrer, eu estou dizendo que vai dar tudo certo. Porque, claro, eu estou vendo também, né, que ela não vai morrer. Não agora, por isso não. E aí, teve uma paciente que eu lembro até hoje dessa paciente, nunca mais esqueço, ela vai ser tema de aula sempre. Porque ela se despediu do marido. E assim, eu achei aquele marido um guerreiro. Na verdade, eu acho que o marido já conhecia ela melhor que eu, né? Por isso ele não se alterou. Porque geralmente o marido, né?
a mulher diz que tá morrendo, ele já fica louco e já pede uma cesárea e chama o médico, se algo acontecer com meu filho, eu vou matar vocês, é desse nível, né? No hospital público, a gente sabe que é desse nível. Não só no hospital público, eu já tive a experiência do hospital particular e não é muito diferente não, tá, gente? Talvez seja pior. E aí é nessa fase que tem esse descontrole total da mulher e a gente precisa estar preparado para vivenciar isso, né? A gente precisa estar preparado para orientar, a gente precisa estar preparado para apoiar essa mulher nesse momento. Geralmente é um momento que está mais próximo do parto, graças a Deus, né? Que está mais próximo ali dessa mulher parir. E aí ela pede cesariana, haja psicológica. Ela pede cesariana de forma descontrolada, e eu disse, olha, se você precisar de uma cesariana, a gente vai mandar para cesariana. Elas pedem para cortar, porque elas foram cortadas do primeiro. Aí eu digo sempre, eu sempre concordo com elas, né? Eu digo, olha, não se preocupe, se precisar cortar, eu vou cortar, tá? Mas até agora não precisou. Elas pedem, tem paciente que pede para empurrar a barriga dela, para fazer cristelé, que a gente sabe que não pode fazer. Por quê? Porque da última vez, do último parto dela, fizeram isso e disseram que era uma ajuda, né? Porque geralmente quando o indivíduo vai fazer um cristelé, ele diz assim, olha, eu vou dar uma ajudinha aqui à senhora, tá? Na cabeça da mulher, ele tá dando uma ajuda, né? Porque ele empurrou, o menino nasceu a força, e aí, de fato, ele deu uma ajuda na cabeça dela, né? Então, tem essas situações que ocorrem nesse momento, que a gente precisa estar preparado para orientar, tá? Assim também, como vocês não precisam sofrer junto com a mulher. Eu disse ontem que o parto, ele absorve muita energia da gente. Muita energia. Você precisa, às vezes, sair do quarto, respirar um pouco lá fora e retornar. Ele requer muita energia, né? E consome nossas energias. Tem parto que levam todas as energias. Quando termina, você está acabada. Eu já passei plantão de fazer 6 partos e saí inteira, foi tudo ótimo. Por quê? Porque os partos fluíram e foi tudo lindo, foi tudo tranquilo. Mas já teve plantão de ter 2 partos e eu saí arrasada. Porque foram 2 partos mesmo que, de fato, consumiram toda a minha energia, né? Então, a gente precisa estar preparado para vivenciar esses momentos, né, com essas mulheres, porque esses momentos fazem parte. Então, não sofram junto com a mulher, tá? Vocês estão lá para dar apoio. Porque, às vezes, é comum, é o ser humano, né? Você nunca passou por isso. Eu já tive situações, não foi de aluno, não passei por isso com aluno, não. Geralmente, aluno passa mal, né? Mas de uma técnica que trabalhava comigo, era o primeiro emprego dela, e essa técnica era altamente humanizada, maravilhosa. Aí a mulher com dor, fazendo careta, e ela lá do lado da mulher, sofrendo com a mulher, e fazendo careta. Aí eu chamei ela lá fora, né? Aí eu disse, olha, Dani, se tu não parar de sofrer junto com a mulher vai pensar que vai morrer. Porque a cara que tu tá fazendo tá pior do que a dela. Então, não dá para você sofrer junto. Você pode até sofrer, mas sofra calada. Sofra sorrindo. Diga para ela que vai dar certo, que você tá lá para apoiá-la. Mas se você for sofrer e for fazer essa cara de desespero, né, se eu fosse a paciente, eu olhasse para a pessoa que é profissional de saúde, e a pessoa tá com a cara de espanto, mais sofrida do que eu ia dizer, pronto, né, eu morri aqui, ninguém me disse nada. Então, a gente precisa manter essa postura, né? A gente sofre, a gente chora, mas a gente tem que se manter firme. Se você não aguenta, sai um pouquinho para depois retornar, tá? E aí, na admissão da parturiente, né? A gente vai admitir ela lá. Você vai fazer a identificação da paciente, vai fazer antecedentes obstétricos, números de gestação, complicações de gestações anteriores, patologias, movimentação fetal. Aí você pode dizer assim, mas no serviço quem interna é o médico. Quem interna é o médico, mas você também vai fazer sua admissão. E aí, na sua admissão, você precisa ver tudo isso. Eu já passei pela uma situação, gente, onde a paciente, ela tinha uma ultrassom que diagnosticava como é, meu Deus, o nome? Esqueci. Uma malformação, pronto. Essa ultrassom identificava uma malformação. Essa paciente era uma paciente totalmente alienada, ela não disse para o médico,
ela não sofreu com essa malformação, sabendo que o filho dela corria risco de morte, ela simplesmente ignorou tudo isso, não disse para o médico. Na verdade, ela omitiu essa informação, o médico não perguntou, não pediu nenhum ultrassom, ela não deu, porque quando eu perguntei, por que você não mostrou essa ultrassom? Ela disse, porque ninguém me pediu, de fato, ela estava certa. Às vezes, essa consulta do médico, essa admissão, ela é muito rápida, e você, como enfermeira, é que tem que estar mais próximo dessa paciente. Desde esse dia, eu nunca mais deixei de pedir os exames da paciente, né, de ver, saber se ela teve alguma complicação durante a gestação, de conversar com essa paciente. Por quê? Porque essa paciente foi uma paciente que o bebê nasceu com uma formação, foi um parto que foi demorado, eu só não sofri as consequências, né, dessa falta de informação da paciente, porque por obra do destino, né, por Deus, o médico chegou para avaliar, bem na hora que o bebê estava nascendo, e aí o bebê tinha um ascite, no momento dessa ascite, no momento que foi desprender o tronco desse bebê, esse bebê quase não desprendia, porque ele tinha uma ascite bem acentuada mesmo, e aí quase que não desprendia tronco, e o médico estava lá, quando nasceu esse bebê vinha com uma formação, né, inúmeras malformações, a mãe já sabia, não falou nada, e o médico, inclusive, fez, assim, um textão para dizer que a mãe sabia, não informou, né, que esse bebê corria risco de morrer durante o parto, né, um parto normal, que requer esforço também, que ele poderia ter nascido via cesariana, que era menos arriscado para o bebê naquele momento, já que o bebê tinha malformação, principalmente a ascite, né, que ia complicar ali no momento da passagem. E aí, enfim, né, esse bebê nasceu, foi para UTI, não sei qual foi o desfecho, mas desde esse dia, né, aí as coisas vão acontecendo, e isso vai servindo para que a gente aprenda, para que a gente não cometa esse erro novamente, né? E aí sempre vocês vão falar com essa mulher, vão saber se ela tem algum antecedente obstétrico, se ela teve alguma complicação durante essa gestação, vão pedir exames, tá? Vai saber se ela tem alguma patologia, se ela sente o bebê mexer, importantíssimo, tá? Se ela sente o bebê mexer. Fazer inspeção, palpação, que aí você vai fazer manobra de Leopold, você vai auscultar esse bebê, você vai calcular cálculo de data provável do parto e idade gestacional, você vai saber se essa mulher está perdendo líquido, se ela está perdendo líquido, qual a característica desse líquido, se essa mulher apresenta edema, o estado geral da paciente, assim também como os sinais vitais, tá? E aí você vai também ver a questão da tricotomia versus clister evacuativo. A gente sabe que hoje ainda tem médico que prescreve, né, tricotomia e clister evacuativo. Aqui e acolá você pega um ou dois que faça isso, né? Mas a gente sabe que não tem indicação de fazer tricotomia no parto normal e nem clister evacuativo, tá? Isso não existe mais, essa mulher ela pode parir do jeito que ela veio de casa, sem tricotomia, do jeito que ela tiver, e o clister evacuativo também. No caso do clister e na tricotomia, se essa mulher vem, né, depilada de casa, é uma opção dela, tá? Mas a gente não vai fazer isso na maternidade. Com relação ao clister, essa mulher pode até lhe pedir ser uma opção dela. Sendo a opção dela, tranquilo. Mas geralmente a mulher vai pedir, eu nunca vi uma mulher pedindo um clister evacuativo na minha vida. Nunca, né? Durante todo o tempo que eu tenho de sala de parto, eu nunca vi uma mulher pedindo um clister evacuativo. Então, dificilmente você vai encontrar uma mulher que peça isso, até porque é desconfortável, causa uma certa vergonha na mulher, porque é algo que, tipo, você faz, a mulher vai ao banheiro, né? E fica também, né, com o passar das horas aí, as coisas ficam acontecendo. Então, não é algo que é legal para a mulher, tá? Então, não é algo que a gente vai ofertar. Se ela preferir, tudo bem. E aí, nessa assistência ao período de dilatação, né? A gente tem que prestar um cuidado de enfermagem qualificado, e esse cuidado de enfermagem qualificada, ele perpassa por uma boa avaliação, né? A gente não pode simplesmente receber a mulher e deixar ela lá e só ir de lá no quarto dela daqui a 3 horas, que é a hora de avaliar novamente, tá?
Então, a gente tem que receber essa parturiente ou acompanhante de forma acolhedora, a gente tem que realizar os testes rápidos, apresentar o leite e a equipe para a parturiente. O toque vaginal, deve ser realizado de 4 em 4 horas. A recomendação, né, a mais nova recomendação é que o toque vaginal ele seja realizado de 4 em 4 horas. Embora a gente saiba que a maioria dos serviços continua realizando de 2 ou 3 horas, né, mas isso é para vocês saberem que a paciente estando sob a assistência de vocês não precisam realizar esse toque vaginal a cada 2 horas. A recomendação é que seja a cada 4 horas. Na verdade, se você recebeu essa paciente, se você está acompanhando ela durante todo o dia, você só precisa fazer um toque. No máximo 2. No final, quando ela estiver no expulsivo, que você quer ver se o bebê desceu de fato, você faz um outro toque, tá? Então, mas assim, a gente não tem essa necessidade de ficar tocando a mulher. Deixar a parturiente livre, né? Ela seguir os instintos dela. Alimentação leve, a gente não pode deixar a paciente em trabalho de parto, em dieta zero. A gente tem que dar uma alimentação leve, nem que seja água de coco, uma dieta líquida restrita, né? Se for um caso de uma paciente que corre o risco de ir para uma cesariana, mas a gente não deve deixar essa paciente em dieta zero. Controle da vitalidade fetal a cada 30 minutos, né? Se essa mulher estiver aí na fase ativa, né? Se estiver no início aí da fase ativa, tá? Porque no período expulsivo, quando estiver mais próximo do parto, ele diminui para 15 minutos, e no período expulsivo a cada 5. Escuta ativa, né? A gente tem sempre que escutar a paciente, ofertar os métodos não farmacológicos, dinâmica uterina de 1 em 1 hora, mas não tem a obrigatoriedade de você fazer uma dinâmica uterina de 1 em 1 hora. Você vai avaliar a paciente chegou para você, você tem que fazer uma dinâmica uterina, né? Por quê? Porque você tem que saber como é que está a contração dessa mulher, até para você saber se esse padrão de contração ao longo da sua assistência, ele vai modificar, tá? Então, você faz uma dinâmica uterina, quando você receber essa mulher, e aí depois você faz uma dinâmica uterina, se for necessário, mais lá para o final, com 2 horas ou 3 horas, para você avaliar esse padrão de contração dessa mulher, principalmente se você fez a dinâmica uterina e o padrão de contração não foi bom. Uma coisa importante para você avaliar a cada hora é, por exemplo, se essa mulher começar uma indução, né, o padrão de contração dela, digamos, está a 2 contrações de 35 segundos em 10 minutos. A mulher está com 8 centímetros. Ela entrou em indução, né, para melhorar aí esse padrão de contração. Com 1 hora, você vai avaliar se de fato essa indução, ela está dando resultados, porque com 1 hora já é para esse padrão de contração ele ter melhorado, tá? E aí tem protocolo de indução, que se com 1 hora ou com 30 minutos, você avalia essa mulher e ela continua com o mesmo padrão de contração, você pode dobrar a dose da ocitocina, né? A ocitocina está em bomba, e aí você pode dobrar a dose dela. Mas para tudo isso, gente, tem que ter protocolo, né? Se não tem protocolo, fica lá 12 gotas por minuto, beleza, de boa, ou se não, fica lá na bomba de infusão da mesma prescrição que o médico fez. Para que a gente consiga dobrar essas doses, a gente precisa de um protocolo. Então, o serviço, ele tem que te dar um protocolo para dizer que você pode dobrar uma dose com 1 hora se essa mulher não tiver melhorado o padrão de contração dela, tá certo? Controle da descida, né, desse bebê. Se atentar para a ruptura das membranas, né, eu sempre oriento, olha, se a bolsa romper e eu não estiver aqui, você manda me chamar para me poder olhar e avaliar o aspecto desse líquido, né? E aí eu sempre peço, porque aí de repente se a mulher rompe a bolsa, ela não avisa nada, é líquido meconial, e aí com líquido meconial a gente precisa ficar mais atenta, tá? Ofertar outras posições para o parto, né? Se você vê que aquela posição não está favorecendo, você oferta uma outra posição para essa mulher, né? Você pode ofertar várias posições, até que ela encontre de fato uma posição que ela vai conseguir parir. E aí a manobra de Leopold, né, acho que todo mundo lembra dessa manobra, todo mundo fez lá na graduação, você vai fazer a primeira manobra, que é contornar o fundo do útero, e aí você vai sentir a parte fetal que ocupa,
Você vai para a segunda manobra, que é onde você vai localizar aí o dorso, é onde você vai fazer a ausculta, né? Que aí você vai fazer a ausculta do lado que está o dorso, tá? E aí vem a terceira manobra, que é a mobilidade do polo, né, do polo, contorno do fundo do útero e a parte fetal que ocupa, que aí você vai ver o rechaço fetal, você vai ver, pode chamar assim, rechaço fetal, pode chamar, você vai ver se o bebê está encaixado nessa terceira posição, porque você vai ver se o polo cefálico ele está autoimóvel. E aí a quarta, que é para você ver as escavas, né? Então, a quarta manobra é como se fosse uma confirmação da primeira manobra, né? Para confirmar se de fato esse bebê está cefálico ou ele está pélvico, tá? E aí a ausculta cardíaca, a ausculta, gente, do bebê, a ausculta da frequência, ela tem que ser intermitente. O que é uma ausculta intermitente, né? É antes, durante e após a contração. Por que que a gente não precisa de cardiotocografia para avaliar se um bebê tem um padrão de frequência bom ou ruim? Porque a gente faz a ausculta intermitente, tá? Então, a gente não precisa, não tem uma cardiotocografia, meu Deus, e agora? Não. A gente precisa fazer a ausculta intermitente para a gente observar se esse bebê, ele mantém um padrão, certo? Antes, durante a contração e após a contração. Um bebê que apresenta sofrimento fetal, por exemplo, ele vai apresentar esse sofrimento após uma contração ou durante ela. Que a contração, como eu disse para vocês, vai a diminuição útero-placentária. E aí, por conta dessa diminuição, o bebê tende a bradicardizar, tá? Durante a contração ou após. Então, por isso que a importância do enfermeiro fazer uma ausculta intermitente, antes, durante e após a contração, tá? Aí tem o padrão, né, de BCF, de 110 a 160, mas a gente quer que ele fique aí entre, né, 130 a 150, e geralmente ele mantém assim. Quando ele baixa um pouquinho é quando está no expulsivo. No expulsivo, eu posso ter aí uma frequência de 100, tá tudo certo, tá? Por quê? Porque no expulsivo, o bebê tem pressão de biparental, o bebê tem diminuição útero-placentária, então ele vai, de fato, apresentar aí uma bradicardia, que é uma bradicardia, né, sem muita repercussão, tá? Claro, se o bebê nascer logo, ele não pode abaixar aí de 100, tá? Se ele baixar de 100, a gente já tem que ter mais um cuidado. Se essa mulher está semi-sentada, bota ela de cócaras, né? Vê uma forma desse bebê nascer um pouco mais rápido para não ter perigo dele baixar mais ainda a frequência. E aí o toque. Tudo certo aí, gente? Estão conseguindo me entender aí o raciocínio? O toque, ele é feito, né, para avaliar a dilatação do colo uterino, né? Seu uso indiscriminado, desrespeitoso e rotineiro encontra-se em alguns dos procedimentos que, segundo diversos autores, são rejeitados pelas mulheres pelo desconforto físico e psicossocial que lhe produzem, né? Tem gente que faz um toque, meu povo, tem um ali que eu não posso dizer o nome, claro. Quando ele vai fazer um toque, parece que a mulher tá parindo, eu escuto o grito, meu Deus, o que é isso? Né? Então, assim, é altamente grosseiro mesmo, sabe? E eu fico pensando, meu Deus do céu, será que essa criatura não pensa que ele tem uma mulher, que essa mulher vai parir, né? Que pode passar por isso, enfim. Ou um filho, né? Uma filha. Mas a gente tem, o toque, ele vai ser desconfortável de qualquer forma. Mas a gente tem que garantir que ele seja o menos desconfortável possível, né? Então, a gente vai fazer isso de forma, primeira coisa, ela aceitar, quando ela aceita que a gente faça, né, isso já muda, pedir para ela relaxar, porque tem gente que só chega no quarto, se ajeite aí que eu vou fazer o toque, bufo, e aí a pobre da mulher não teve tempo nem de, né, de falar, de verbalizar alguma coisa. E aí, quando essa mulher aceita, você vai fazer um toque de forma, né, devagar, sem pressa,
pede para ela relaxar. Quando ela relaxa, esse toque torna-se menos doloroso, tá? E aí a gente tem um estudo, né, de 2011, eu acho até que talvez tenha estudos mais novos, não sei, porque, na verdade, essa linha púrpura, ela não ganhou muito espaço, né? A gente tem como avaliar o toque pela linha púrpura, avaliar a dilatação, né? Mas a linha púrpura, ela tem vários viés, né? Na verdade, a linha púrpura, ela avalia aquela parte escura da região das nádegas da mulher, né? A parte escura, ela vai aumentando à medida que a dilatação também aumenta, tá? E aí, se vocês verem essa fotozinha pequena, ela tá mostrando, né? A junção com o sacro lá em cima e aqui o ânus, né? Mais embaixo, onde tem é tipo uma florzinha. E aí, essa é como se fosse uma sombra mais escura, ela vai subindo, né, até chegar na junção ali do sacro, e aí, quando ele chega nessa junção, quer dizer que a mulher está completa. Mas qual é o grande problema de avaliar a linha púrpura? Nas mulheres negras, como é que a gente vai avaliar a linha púrpura? Fica difícil. Outra coisa, para a gente avaliar a linha púrpura, a mulher tem que estar numa posição que a gente consiga ver o bumbum da mulher e ver onde anda esta linha púrpura. Então, é algo que não, assim, não evoluiu, né, nas pesquisas, porque é algo que é difícil para você fazer, não é que seja difícil, mas é algo que gera, assim, que gera um certo desconforto para a mulher, né, no sentido de que ela tem que, se ela estiver numa posição desfavorável, ela tem que mudar para a pessoa ver. Então, essa linha púrpura não rolou clima com ela, então a gente não utiliza ela. Isso é só a nível de conhecimento mesmo, tá? Se vocês se interessarem, vocês podem buscar aí os artigos que falam sobre linha púrpura, e aí vocês vão saber. Porque, de repente, vocês escutam falar em linha púrpura, e vocês vão dizer, meu Deus, eu nunca ouvi isso. Nem na graduação, nem na pós-graduação, tá? E aí, o que é que a gente vai identificar no toque? A gente vai identificar a dilatação, a gente vai identificar o apagamento, que eu já falei para vocês que é apagamento. A gente vai identificar qual é a apresentação, se é cefálico ou pélvico. A gente vai identificar a altura, né? Em que altura esse bebê está nessa pelve. E a gente vai identificar variedade de posição. Lembra que a gente falou ontem? Variedade de posição. E aí vai identificar se a bolsa amniótica ela está íntegra ou ela está rota. Se ela tiver rota, a gente tem que avaliar a característica desse líquido ao longo do trabalho de parto, tá? E os toques vaginais, eles subsequente ao do diagnóstico, eles podem ser postergados, até que a gestante encontre-se na fase ativa do trabalho de parto. Por exemplo, o médico internou uma paciente por questões sociais, não foi por trabalho de parto. Se o paciente mora muito longe, ela não tem como voltar à maternidade, e aí ela está no iniciozinho do trabalho de parto, não tem nem padrão de contração, mas o médico vai internar porque ela não tem condições de voltar, tá? E aí a gente não precisa ficar se preocupando em fazer esse toque. Se você quiser, nem na admissão, você não faz esse toque se você perceber que essa mulher não está em trabalho de parto. E aí a gente vai evitar toque quando essa mulher for amniorrex prematura e estiver apresentando sangramento vaginal, tá? Então, se ela está perdendo líquido, a gente não pode fazer toque rotineiramente, porque a gente vai contribuir para uma bolsa serossanguínea, que foi o que falei ontem para vocês, que a bolsa serossanguínea, ela vai acometer aqui a região do occipito da cabeça do bebê. A gente vai contribuir com infecções neonatal e materna, então a gente não precisa ficar fazendo toques, tá, subsequentes, quando essa paciente tiver uma amniorrex prematura e tiver de bolsa rota, né? Aqui são as opções, né, que a gente pode ofertar para essa paciente nessa fase do trabalho de parto. Se você notar que ela está muito cansada, a gente também hoje tem a oferta da bola feijão, a bola amendoim, não sei se vocês já ouviram falar nessa bola, mas é uma bola que dá um retorno bacana para a abertura de pelve. E se o problema for esse, se ela está muito cansada, a gente pode deixar ela na cama. E aí, nessa terceira foto, que a mulher está com travesseiro entre as pernas, aí pode estar a bola, e aí ela vai favorecer a abertura dessa pelve, tá?
E aí, o segundo estágio, né, que é a expulsão. Ele leva, em média, 20 minutos para a multípara e 50 minutos para as nulíparas. Considera-se normal parto de até 2 horas para o segundo estágio, porém, existe variação, né? Então, eu falei para vocês ontem que eu ficava com a mulher até 2 horas, no período expulsivo, tentando, né, fazer com que esse bebê nascesse. Se não nascesse em 2 horas, eu chamaria o médico para poder avaliar, tá? E aí, nesse momento também, né, tem a questão da amniotomia, né? A amniotomia precoce, como eu falei para vocês, associada ou não de ocitocina, ela não deve ser realizada de rotina, né, em mulheres em trabalho de parto que estejam progredindo bem. A gente não precisa fazer amniotomia precoce. Quais são os efeitos indesejáveis dessa amniotomia, né? Desacelerações frequentes da frequência cardíaca fetal, alterações plásticas sobre o polo cefálico, que é a bolsa serosanguínea, que eu falei para vocês, risco aumentado de infecção ovular e puerperal, quanto maior for a duração do trabalho de parto com membranas rotas. Então, a gente não precisa se preocupar com rompimento de bolsa. Às vezes tem aquelas mulheres que dizem assim, ai, mas meu parto é seco, meu parto não tem líquido, não sei o que. Eu disse, olha, não se preocupe, tá? Ou senão diz assim, ah, mas a bolsa nem rompeu ainda. Eu disse, que bom que a bolsa não rompeu ainda, né? Porque a bolsa é uma proteção. Eu sempre associo a bolsa a um capacete quando você está andando de moto, né? Você anda, bota o capacete para proteger a sua cabeça, antes, caso venha a sofrer um acidente. Do mesmo jeito é o bebê. A bolsa é uma proteção ali para ele, principalmente para a cabeça, quando a mulher está em trabalho de parto. Ele vai sofrer menos traumas se ele estiver com essa proteção, que é a bolsa, tá? A bolsa, aliás, a bolsa, né? A bolsa é a bolsa serosanguínea. Ok? E aí, nesse segundo estágio, as contrações, elas vão ficar mais intensas, né? Pode ter ali um aumento do sangue vaginal, pode romper as membranas, né, espontaneamente. Essa mulher, ela vai sentir pressão retal, uma vontade de evacuar, e isso nos diz claramente que ela está próxima de parir. Ela pode sentir sudorese labial, vômitos, agitação, distensão perineal, tremor nas extremidades, e aí acontece o coroamento e a expulsão. Nesse período também aqui é próximo daquele período lá de transição que eu falei para vocês, que é de 8 a 10 centímetros, né? E aí a assistência ao parto dessa mulher, né, deve ser num local onde ela consiga ter um pouco de conforto, privacidade, onde ela tenha a presença de um acompanhante. O ideal é que a gente pudesse fornecer locais como esse, né? Essa segunda foto tá muito chique, né? Que a gente tivesse pelo menos dessa primeira foto sempre. Mas nem sempre a gente tem um local assim para receber esses bebês, para receber essas mulheres, mas dizer para vocês que esse é o local ideal para que essas mulheres pudessem, né, possam parir, tá? E aí, nesse momento também, tem alguns procedimentos e manobras de necessária, como a episiotomia de rotina, né, e a manobra de Christelé. Então, tanto a episiotomia de rotina como a manobra de Christelé, você não tem evidências, né, que... Aí tem uma pergunta aqui, né? Respondo já, Milena. Não tem evidências que você precise fazer episiotomia de rotina ou Christelé, principalmente. Christelé não tem evidência nenhuma. Episiotomia, ela tem que ser seletiva, tem que ser uma necessidade de fato, tá? Milena perguntou a questão da luva na amniorrex. Tem que ser estéreo? Sim. Quando é amniorrex, tem que ser estéreo. Se não for amniorrex, a gente vai usar a luva de procedimento até para o parto, né? A gente só bota a luva estéreo quando a gente vai mexer no instrumental. Mas, até para o parto, eu assisto parto com luva de procedimento, tá? Agora, se for um amniorrex, aí para tocar tem que utilizar a luva estéreo, tá bom? Qualquer coisa, se eu não responder, gente, é porque eu não estou vendo o chat, tá? E vocês podem falar. E aí, os cuidados com o períneo nesse momento, né? Não se recomenda massagem perineal durante o segundo período. Considerar a aplicação de compressas mornas no períneo, né? Se for o caso. E nem se recomenda a aplicação aí de spray de lidocaína para reduzir a dor perineal. Nesse momento, gente, a paciente, ela vai sentir uma dor, uma ardência que a gente chama de círculo de fogo, tá?
Então, ela vai sentir uma ardência nesse períneo. Por quê? Porque o períneo está esticando. Se ele está esticando, ela vai sentir essa ardência, tá? Então, a gente tem que explicar isso para ela antes que aconteça, porque quando acontecer, ela não vai saber por que está acontecendo. Então, eu sempre explico, olha, quando você estiver próximo de parir, a dor ela vai se concentrar toda lá embaixo, vontade de evacuar, o períneo vai esticar, e você vai sentir uma queimação, como se fosse romper tudo, como se estivesse rasgando tudo, mas não tá. É só a sensação mesmo do períneo esticando. Então, a gente tem que explicar isso, para que quando ela sinta, a gente diz, tu lembra que eu te falei que esse momento ia chegar? Então, chegou o momento, tá? Fique tranquila, que vai dar certo. Então, ela vai confiar em você, ela vai dizer, olha, ela me disse que ia acontecer isso, está acontecendo. Então, é importante que vocês mantenham esse vínculo mesmo, que você diga para ela como é que vai ser, tá? Sempre que a paciente chega, né, toda animada, maquiada, muito bonita e tal, eu sempre digo para ela, olha, você está no início do trabalho de parto, as coisas vão mudar. Daqui a pouco você fica descabelada. Daqui a pouco você fica descabelada. Daqui a pouco você vai ficar irritada. As dores vão começar a aumentar. Então, você vai mudar um pouco aí a sua personalidade daqui a pouco. Mas isso é normal. Então, fique tranquila, né? Que isso é normal acontecer, tá? E aí, nesse momento de desprendimento, a gente tem técnica hands-off, né, que a gente pode utilizar ou não, é hands-on e hands-off, né, o que é isso? É não colocar as mãos, é você não colocar as mãos para receber esse bebê, tá? Não colocar as mãos, gente, deixa eu ir para cá para poder passar. Não colocar as mãos não significa, que você não vai... Tem profissionais que trabalham, fazem hands-off, total, sentam nas mãos mesmo e ficam lá, tem, né? Mas isso é eu, Ana Maria, eu não sou contra quem faz hands-off, né? Mas eu, Ana Maria, pela experiência que eu tenho, pela vivência que eu tenho, eu não faço hands-off, mas também eu não fico ali no períneo da mulher. Eu nem pego no períneo dela. Sabe quando é que eu vou interferir no desprendimento do polo cefálico? E eu seguro exatamente nessa foto aí, né? Eu seguro apenas a cabecinha do bebê para ele não desprender de uma vez. Porque o que faz lacerar, gente? O que faz lacerar não é aquelas indas e vindas do bebê, não. A cabecinha do bebê, ela vem, ela volta. Ela vem e ela volta. Essa idas e vindas é preparando esse períneo, né? Então, esse bebê, ele está preparando esse períneo, porque ele não podia vir de uma vez, né? Então, ele está preparando esse períneo. E aí, quando o bebê vai desprender, quando ele está com metade da cabeça do lado de fora, quando ele vai desprender, eu apenas seguro aqui na cabeça do bebê, para que ele não desprenda rápido. E você não pode estimular que a mulher faça força nesse momento, pede para ela respirar e ir devagar, porque quanto mais impulso ela dá, mais rápido esse bebê desprende, mais riscos de uma laceração, tá? Então, a única coisa que eu faço é isso, eu não protejo o períneo, eu seguro apenas a cabeça do bebê para que, né, tenha menos laceração. E aí tem vários estudos sobre isso, os estudos hoje dizem que tanto técnica hands-off como técnica hands-on não muda contexto, sabe? Não tem diminuição de laceração porque a pessoa fez hands-off, enfim. Não tem nenhuma literatura que, de fato, seja eficiente para dizer para a gente que fazer hands-off é bom ou ruim. Vai diminuir ou não os índices de laceração. Isso é muito também de pele, isso é muito de mulher para mulher, tem mulher que tem uma elasticidade maior, tem outras que não, que você faz tudo isso e mesmo assim tem laceração, tá? Então, isso depende muito de pele. Geralmente, as meninas mais novas, elas não têm muito problema com laceração, diferente das mulheres com mais idade, né, que elas têm mais riscos aí de ter uma laceração maior, tá certo? Aqui não realizar episiotomia de rotina, né, que é o que a gente já falou, e se essa episiotomia ela for realizada, sua indicação deve ser justificada e recomenda-se a médio lateral, que a gente vai falar sobre a episiotomia quando a gente for ter aula de sutura perineal, tá?
Então, a gente vai passar isso aqui. E aí, a episiotomia hoje, ela é considerada uma violência obstétrica, a depender de como ela é feita, né? Porque não tem uma evidência forte que diga que você vai fazer uma episiotomia para proteger o períneo da mulher. Se uma episiotomia, ela está relacionada a uma laceração de 2º e 3º grau, então não tem essa justificativa, tá? A gente tem que ser seletiva mesmo com relação à episiotomia. Então, é considerada uma mutilação, né? Principalmente se a mulher ela não for informada do ato, né? E aí vem para assistência ao expulsivo, né? Que é quando toda a sepse já dilatou e tem a expulsão do bebê. Aqui ela vai sentir uma sensação de preenchimento retal, um desejo de evacuar, e muitas vezes ela evacua, né? Porque o bebê, ele tá passando, a cabeça do bebê, ela tá pressionando o músculo do ânus, e aí faz com que ela sinta essa vontade de evacuar, tá? A sensação de evacuar só é somente por isso, porque o bebê, ele tá pressionando o músculo do ânus, e aí dá essa vontade de evacuar, tá? A compressão do polo cefálico na passagem pelo canal de parto, a diminuição da circulação uteroplacentária, como eu falei para vocês, por conta das contrações uterinas, que elas vão estar mais frequentes e mais intensas. Então, vai diminuir aí a circulação uteroplacentária para o bebê. Você tem que explorar a região cervical, quando esse bebê desprende, né, os ombros, aliás, desprende o polo cefálico, você vai pesquisar não, você vai ver aqui se esse bebê tem alguma circular de cordão, então você vai examinar, explorar a região cervical do bebê, para ver se tem alguma circular de cordão. Se essa circular de cordão, ela for folgada, você nem precisa desfazer. Se der para desfazer, beleza. Agora tem cordões que às vezes são curtos, e não dá para desfazer, então você não desfaz, porque às vezes na tentativa de desfazer, você rompe o cordão. O cordão é muito fino, e aí você tem uma facilidade muito grande de romper. Tá? Então, tem cuidado com isso. E aí, se a circular estiver apertada, né? O que a gente vai fazer? Se você conseguir, se esse bebê já tá nascendo, beleza, faz aí uma manobra aí de somersault, que é você pegar a cabecinha do bebê e elevar para a região do pubis, né? Para diminuir a pressão dessa circular. É como se você fosse, em vez de tirar o bebê por baixo, você vai tirar por cima. Certo? Para diminuir a pressão aí desse cordão. Mas, se não tiver como fazer isso, e o bebê ainda não nasceu, você pode fazer o clampeamento do cordão, o bebê ainda no canal, tá? Faz o clampeamento do cordão, bota a pinça para um lado, pinça para o outro, aí tem que ter alguém para te ajudar para segurar as pinças, para que não corra o risco de machucar o bebê, e tira o bebê imediatamente, né? Claro, você clampeou o cordão, tem que tirar o bebê imediatamente, tá certo? Eu já passei por 2 situações dessa, que eu tive que fazer o clampeamento com o bebê ainda no canal, porque a circular estava muito apertada e o bebê já estava todo cianótico, né? E aí eu tive que fazer ainda no canal. Mas isso não é comum, só tive que fazer isso 2 vezes na minha vida, né? Minha vida não. Durante o tempo que eu trabalhei, né, diretamente aí com o parto. E aí, o clampeamento tardio, né, depois que esse bebê nasce, a gente tem que esperar aí de 3 a 5 minutos, a gente não pode clampear o cordão precocemente, né, já tem vários estudos que quando você faz o clampeamento tardio, esse bebê, ele recebe uma concentração de hemoglobina, né, e aí evita que esse bebê tenha anemia nos primeiros 4 meses de vida, tá? Que é muito comum, né, o bebê aos 4 meses de vida, ele começar a iniciar vitamina, né, profilática, para evitar anemia, e aí os bebês que já teve um estudo, né, vários estudos, que os bebês que têm clampeamento tardio, eles têm elevados aí níveis de ferro até os 6 meses de idade, certo? Então, a gente vai optar sempre por clampear até de 3 a 5 minutos, ou se não, quando o cordão parar de pulsar, tá? Mas, geralmente, os neonatologistas não deixam a gente esperar até o cordão parar de pulsar, não. E aí, a comparação entre o manejo ativo e expectante, né, quando esse bebê nasce, você vai fazer 2 ampolas de ocitocina IM, isso já é preconizado em todas as maternidades, para que você consiga depois retirar a placenta, tá? Então, para que você faça um manejo ativo dessa placenta, você precisa fazer a administração de ocitocina,
tá certo? E aí, depois que você faz essa administração dessa ocitocina, você vai fazer as manobras para saber se essa placenta ela já está descolada. A primeira manobra é a manobra de Brandt, aliás, é a única manobra que chamam também de manobra de pescador. Você vai fazer uma pressão ali na suprapúbica e você vai observar o cordão. Se esse cordão ele voltar, quer dizer que essa placenta ela ainda está aderida ao endométrio da mãe. Se esse cordão ele nem se mover, quer dizer que essa placenta ela já está descolada. Então, a gente já pode fazer a manobra para poder retirar essa placenta, que a manobra é pressão na suprapúbica e contrapressão na pinça, tá? Tem uma fotinha lá na frente que explica melhor. Então, esse terceiro estágio, ele inicia-se logo após o nascimento, né? E termina com a expulsão da placenta. Após a expulsão do feto, a gente tem que avaliar o fundo do útero, a altura uterina e a consistência, né, para saber se esse útero ele está firme. Porque se ele está firme e tem ausência de hemorragia, a gente espera a placenta sair de boa. Mas, em média, a placenta sai de 5 a 20 minutos após o nascimento, mas se tiver alguma hemorragia associada ali, a gente tem que acelerar o processo, tá? E aí, após, né, esse período, vem um período de dequitação. Deixa eu ver se aqui tem a foto. Deixa eu só explicar para vocês essa pressão na suprapúbica, ó. Essa primeira foto, ela está fazendo uma pressão na suprapúbica e ela está fazendo uma contrapressão na pinça. Você não pode fazer força na pinça, a pinça que está puxando ali o cordão, porque o cordão, como eu te falei, ele é fino, então ele corre risco de romper. Se você rompe um cordão desse, essa mulher tem que ir para o centro cirúrgico fazer uma curagem uterina, que é retirar a placenta com a mão, tá? Ela tem que ir para o centro cirúrgico, porque ela tem que ser sedada. Então, você não pode fazer força na pinça que você está puxando o cordão. A força que você vai fazer é na região da suprapúbica, tá? Nessa primeira foto, ela está com a mão na região da suprapúbica e ela está fazendo força ali, certo? Quando a placenta estiver vindo, você recebe ela com a mão, ok? E aí, a gente vai apoiar essa descida da placenta, tá? A gente vai fazer uma manobra chamada manobra de Jacob-Dublin, que é rodar a placenta sobre ela mesma, tá? Essa manobra é para evitar que rompa, que tenha algum rompimento das membranas, tá? Quando você faz manobra de Jacob-Dublin, você evita, que é essa manobra bem aqui, você evita que essas membranazinhas, elas tenham alguma, né, corrige romper. Então, você vai girando as manobras, a placenta, aliás, essas membranas, né, elas saem como uma espiral. Você vai fazendo a manobra e ela vai saindo, enrolando, tá certo? Então, você vai girando a placenta sobre ela mesma. E aí, a placenta, ela tem 2 mecanismos de saída, né, que vocês devem lembrar, que é Baudelock-Schutz, Baudelock-Duncan. Baudelock-Schutz é a parte fetal e Baudelock-Duncan é a parte materna. Então, uma placenta, essa face fetal, essa primeira foto, Baudelock-Schutz, geralmente ocorre em 75% dos partos, né? A placenta, ela sai no formato guarda-chuva, porque a placenta, ela tá aqui, ó, ligada ao endométrio da mãe, certo? Ela vai descolando, central, e aí ela vai vindo. Quando ela sai, o cordão tá aqui, ela sai como se fosse um formato guarda-chuva mesmo, tá? Então, a parte fetal é essa parte mais brilhante, cheia de vasos. Por quê? Porque o bebê estava aí dentro, gente. A placenta está aqui ligada à mãe, o bebê estava aqui dentro de uma bolsa, e aqui vinha um cordão e vários vasos que irrigava, né, os nutrientes para o bebê que está aqui. Então, se a gente pensar, né, na fisiologia do negócio, então você vai saber aí que quando sai essa parte lisa, com os vasos, é a parte fetal. É Baudelock-Schutz, BS. Quando o primeiro que sai essa parte materna, que é os cotilédones, a gente diz que é Baudelock-Duncan, né? Geralmente, quando é Baudelock-Duncan, a gente tem que avaliar para saber se não ficou restos placentários nessa mulher, mas não é muito comum vir em Baudelock-Duncan, não. Geralmente vem aí em Baudelock-Schutz, tá? Jacob-Dublin, já expliquei. E aí a revisão, né, verificar a integridade dos cotilédones, ver se esses cotilédones, essa foto aí é uma foto de uma placenta mesmo, né, se esses cotilédones, eles não estiverem íntegros, essa mulher, ela tem que fazer uma exploração da cavidade uterina,
que é uma curagem uterina, que eu falei para vocês, principalmente se essa mulher apresentar uma hemorragia após o parto, tá? Então, geralmente são restos placentários quando a mulher apresenta uma hemorragia após o parto. E aí, o quarto estágio do trabalho de parto, o puerpério imediato, o período de Grimberg, é a primeira hora após a saída da placenta. Essa primeira hora é uma hora muito importante. É uma hora onde está acontecendo o miotamponamento, é uma hora onde os vasos, né, estão sendo fechados ali pela retração do cisto placentário. Então, se essas coisas não acontecem em harmonia, essa mulher corre risco de ter hemorragia. Então, essa primeira hora é tão importante como todo o trabalho de parto em si, né? Às vezes, o profissional, né, ou se não, o estudante mesmo, ele assiste o parto, terminou, deixa tudo ali, deixa a mulher ali, vai-se embora para escrever, para fazer isso ou aquilo. Então, a gente tem que, primeiro, deixar a mulher em ordem, né, fazer tudo, avaliar o útero dessa mulher para saber se esse útero está contraído, observar sangramento, deixar a mulher toda bonitinha, limpinha, tudo organizado, e aí, depois você vai fazer os papéis que vocês precisam fazer. Mas antes de uma hora, antes dessa mulher, se essa mulher ela conseguir passar uma hora na sala de parto com você, geralmente elas passam, né? Você visita essa mulher para saber se está tudo bem, para saber se o útero continua contraído, para saber se essa mulher ela não está apresentando sangramento, tá? Então é importante que vocês façam essa avaliação para evitar que essa mulher tenha risco de hemorragia. Dificilmente essa mulher vai apresentar hemorragia com 2, 3 horas após o parto. Ela vai apresentar logo após o parto, tá? Você vai fazer revisão do canal de parto, vai fazer reparação das lesões ocorridas, você vai fazer episiografia e sutura, que a gente vai falar isso na aula de sutura perineal, observar estado geral, retração uterina, perda sanguínea, que foi o que eu falei, e o estado emocional dessa paciente. Estimular o aleitamento materno, né, que é a hora de ouro, que a gente chama, então a gente tem nada do que a gente for fazer com pacientes, a gente precisar fazer uma sutura, a gente não precisa tirar o bebê, né, a gente deixa o bebê até porque ela muda o foco, né, ela muda o foco da dor, porque às vezes quando a gente tá fazendo a sutura, ela reclama muito, e aí quando você deixa o bebê, acaba que ela muda mais o foco, tá certo? E aqui são as nossas referências, né, deixa eu voltar aqui para vocês. São as referências que eu utilizei para fazer essa aula. Pronto. Se vocês tiverem alguma dúvida, né? Podem. A Marciane perguntou: período de observação para prevenção de HPP. É exatamente durante essa 1 hora, Mariana. Marciane, é exatamente essa 1 hora que é primordial, é onde está acontecendo ali toda a cascata, né, de defesa contra a hemorragia. Se nessa 1 hora essa mulher não apresenta hemorragia, dificilmente ela vai apresentar posteriormente, tá? A massagem de involução uterina é até recomendada e tem alguns serviços que tem protocolo para isso. Por exemplo, eu fui para um aprimoramento no Hospital Sofia Feldman, não sei se vocês já ouviram falar nesse hospital, mas é um hospital que é referência em parto, e eu fui para um aprimoramento lá, passei 15 dias trabalhando no Hospital Sofia Feldman, lá tem uma rotina, que não é do enfermeiro, na verdade lá a rotina é do técnico, né? O técnico que acompanha essa mulher, a cada 15 minutos, durante 1 hora, ele fica avaliando e fazendo massagem no útero dessa mulher. Ele não avalia a mulher, ele faz só a massagem no útero e vê se essa mulher está apresentando algum sangramento, certo? Então, você, como enfermeiro, você pode até estabelecer, né, enfermeiro que está principalmente gerenciando, pode até estabelecer essa rotina dentro da maternidade, de observar. Só que o que a gente vê, na maioria das vezes, gente, é que a paciente, ela nem passa tanto tempo assim com a gente, né, ela já vai para o alojamento, não tem essa espera. Mas se ela fica, você tem como avaliar ali durante 1 hora, né, o enfermeiro pode ir lá, fazer uma massagenzinha no útero, ver se o sangramento está bem. Esse útero contraído vai estar sempre associado ao não sangramento. Se tem uma hemorragia, você tem que ver, é o útero que não está contraindo? Então, você vai dar uma medicação aí, um ocitocina, um ergotrate, para que esse útero, ele consiga contrair. A útero está contraída, a mulher está sangrando, é restos placentários. Então, você tem que avaliar
e ver se essa mulher tem restos placentários para ela ir para uma curagem uterina. Então, tem essas duas situações. Sangramento no pós-parto imediato tem duas situações. Ou é atonia uterina, né? Claro que às vezes não chega a ser uma atonia uterina, o útero está ali mais amolecido, e aí você faz uma medicação para esse útero contrair, ou é restos placentários, tá? Mas é importante que a gente se atente a isso. Antes dessa mulher ir para o alojamento conjunto, que a gente consiga observar se o sangramento está normal, né? E se esse útero está contraindo da forma que tem que ser, tá? Acho que alguém perguntou mais alguma coisa aqui, peraí. Deixa eu voltar. Teremos alguma aula de laboratório? Gente, a aula de laboratório, segundo a Lessa, vai ser liberada aí em fevereiro, né? Aí eu não sei como é que vai ser as aulas de laboratório, mas dessa aula especificamente vocês não vão ter. Vai ter aula de laboratório, a programação de aula de laboratório é para sutura, né? Mas essa aula de mecanismo do parto, essas coisas, geralmente quando eu dou a aula, eu dou com placenta, com várias coisas, aí eu faço até laboratório, mas é na graduação. Mas na pós, eu geralmente peço todo o material, porque a gente faz meio que um mini laboratório dentro de sala de aula, né? Mas, no caso, não vai ter aula de laboratório, certo? Vai ter aula de laboratório